Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um Confra Talks sobre um interessantíssimo tema que é a inteligência artificial na saúde. Como inovar sem comprometer a privacidade dos pacientes? Ou seja, a inteligência artificial é uma realidade. Muitas pessoas pensavam que ela só vinha para auxiliar alguns diagnósticos, mas longe disso. Ela busca hoje uma eficiência operacional, tem N pontos aí de melhoria na gestão do negócio, mas não pode afetar a privacidade do paciente, que é um dado extremamente sensível. E hoje nós vamos falar com dois grandes especialistas sobre o tema, o David Matos, diretor de inteligência de negócios da Mil, e a Adriana Garibe, sócia da área digital do Lemos Advocacia. Antes disso, quero agradecer pelos nossos patrocinadores, a GM7, a Mobime, Up do Brasil, Lifetime, Seidor, Elitron e a Lemos Advocacia, que patrocina o nosso Comitê de Inovação. Eu sou Raul Maldonet, presidente da Confra Business, e ao meu lado tem o Ricardo Tosi, que é o nosso vice-presidente, que participará comigo desse agradável bate-papo, que a gente vai ter muita coisa boa, muito conteúdo rico aí para falar. Começando já, David, a primeira vai para você aí. Maravilha. Quando a gente fala em inteligência artificial na saúde, muita gente pensa, que eu acabei de citar, que é só o diagnóstico. A inteligência artificial está aí, ela vai auxiliar o diagnóstico e tal, mas a gente sabe que hoje ela é muito mais do que isso. Eficiência operacional, que nós estávamos falando até um pouquinho antes das câmeras estarem ligadas aí. Mas olhando para a sua atuação dentro do Grupo Amil, o, frente à questão da inteligência de negócios, onde a IA já chegou e aonde você acha que ela vai chegar logo em breve? Faz um overview para nós, por favor. Perfeito, Raul. Eu acho que é bem isso que a gente estava falando, né? Toda vez que falam de IA na saúde, a primeira referência é na parte da diagnóstica, né? E realmente é uma área onde a IA ela está revolucionando, ela está apoiando muitos médicos, ela vem apoiando muito na parte de diagnóstico, diagnósticos mais precisos, mais revisados, mais rápidos, mas eu acho que aonde ela está revolucionando mais é no bastidor. É na eficiência operacional. Ela entrega muitas soluções e ela faz o tempo de análise do dado, resposta à operação muito menor. E quando a gente consegue ter uma reação, uma ação em cima de um dado num tempo curto, isso é melhor para o paciente. Quer dizer que a gente vai entregar mais assistência e mais qualidade com mais segurança no desfecho do paciente. Então, eu acho que hoje a inteligência artificial ela não está só revolucionando a parte do diagnóstico, mas ela está entregando muitas possibilidades na parte de gestão de uma operação saúde, tá? Então, eu tenho dezenas de exemplos para indicar, mas eu acho que tanto da parte de desenvolvimento, mas quanto na parte de análise de dados, provocação e tempo de reação dos gestores, eu acho que é onde a gente tem um ambiente muito rico, que ela está entregando várias soluções e a gente acaba garantindo mais eficiência operacional dentro de uma operação saúde. E eu acho que nos próximos anos aí a gente vai ter uma evolução nesse sentido, principalmente na parte preditiva. Hoje ela está apoiando muito na análise do dado e a gente está desenvolvendo cada vez mais esse conceito de ações preditivas utilizando a IA lendo os nossos dados. Tá? Ou seja, isso vai influenciar, já está influenciando a experiência do cliente. Mas você 100%. acredita que com essa forma preditiva você vai se antecipar ao que hoje o teu usuário busca, correto? Com certeza. Eu acho que a área que está sendo mais explorada, que a gente está mais utilizando desse recurso da IA, é na parte de predição. E realmente ela entrega bastante resultado. Obviamente, tem que ter uma leitura de dados abrangentes, os modelos têm que ser bem desenvolvidos, bem treinados. Mas a predição também ela é muito promissora nessa parte de gestão, porque a gente vai antecipar filas, antecipar ocupações, trabalhar melhor nos períodos de sazonalidade, assim, onde tem uma determinada doença que tem mais evidências, enfim. Então, é um recurso que a gente tem que explorar bastante e vai entregar bastante resultado nos próximos anos. Já vem entregando, na verdade.
Boa, deixa eu ver agora a pergunta para a Adriana. Adriana, a saúde trabalha com alguns dos dados mais sensíveis que existem, né? Quais são os principais cuidados jurídicos que as empresas precisam ter antes de implementar qualquer ação ou qualquer iniciativa com IA? Eu diria que são vários, né? A gente podia ficar aqui falando um tempão de O todos dia os inteiro sobre isso. cuidados jurídicos, técnicos, porque eu vou falar aqui também ao longo da nossa conversa, a gente precisa sentar todo mundo junto. Então, é a parte técnica, a parte do jurídico, a parte de TI, a parte da governança e tudo mais. Mas para responder sua pergunta de uma forma mais objetiva, eu vejo os três principais. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer um mapeamento no início de cada projeto. Então, eu tenho um projeto, como o David falou aqui, eu vou implementar esse projeto para resolver essa questão aqui de governança desses dados ou para atender melhor o meu cliente. Antes, a gente senta para desenhar esse projeto todo mundo junto e mapeia quais serão os dados que serão pessoais, nesse caso, que serão coletados, não só pessoais, como dados de saúde, especificamente de cada paciente, que são dados pessoais. Tem que mapear para entender quais são os dados. A gente está falando aqui de dado sensível, né? De Sem dados de dúvida. saúde classificado como dado sensível pela legislação. Então, o cuidado é redobrado. Então, isso para mim é muito importante. Existe a necessidade, por ser dado de saúde, por ter um impacto grande no titular de dados, de fazer um relatório de impacto. Porque realmente isso é tudo antes de começar a operar, Bastidores. isso é bastidor. Então, se eu estou desenhando isso de uma forma antes de colocar esse projeto em andamento, eu já estou indo com esse projeto com uma segurança muito maior do que se eu fizer isso só lá na frente, Com uma robustez bem maior bem ainda. maior. Ou se não, quando eu fizer lá na frente, quando der um problema, porque o problema vai dar. A gente sabe que a gente não está 100% seguro no Sim. melhor dos mundos. Então, algum problema eu vou ter. Se eu tiver toda essa robustez atrás, eu com certeza vou minimizar meu impacto, vou minimizar meu dano. E o terceiro ponto aqui é a governança, é entender quem é responsável por cada etapa desse projeto. Quem é o responsável por desenhar, quem que vai ser o responsável pelo armazenamento. Quando eu falo quem, eu falo até sistema. Que sistema que eu vou contratar? Que nuvem que vai estar? Qual que é a segurança que essas Qual empresas o que eu estou protocolo contratando para isso, né? estão me resguardando? Então, são alguns pontos, eu sempre falo isso. Isso a gente chama, a gente já até falou isso em outras ocasiões, de privacy by design, que é a privacidade por desenho, lá no começo. Lá no começo, eu desenho junto o projeto, e por isso que eu falo que tem que ser uma coisa em conjunto. A gente vai desenhando o projeto juntamente com todas as equipes. E a privacidade precisa estar na nossa mente desde o dia 1, desde o dia que é Desde o início. sentado, desde o início. E assim a gente consegue trazer uma segurança Relacionado jurídica bem maior. isso também, né? Exatamente. Exatamente. Legal. Volto com você, David. Sim. Você acabou de citar aí o desafio, e aí eu queria entrar um pouquinho mais com profundidade nisso aí. A IA, ela depende de uma massa crítica fantástica. Quanto mais dados, a gente sabe, mais completa é sua análise. Sim. Mas, de novo, pegando o que a Adriana comentou, dado sensível, saúde, como que é a intersecção hoje esse equilíbrio de qualidade de dado, volume de dado e privacidade por ser um dado sensível? Como que vocês lidam na central de comando, no seu command center da rede Total Care? Como que isso acontece no dia a dia? Porque eu acredito, né, você vai responder melhor para nós, você quer a melhor solução, mas você tem pontos aí, né? Não expor e a maior quantidade de dados possível. Como que você chega nesse encontro de vontades aí? Exatamente, Raul, é um grande desafio, né? E o volume de dados ele é importante para a gente acertar os modelos, Maior garantir. assertividade, né? Exatamente. E isso a gente tem bastante. Lá na Rede Total Care, no ano passado, a gente fez 4 milhões de atendimentos. Nossa. Quantos por dia, só para ter uma ideia? Ah, cara, depende muito, Ah, uma assim. média Vou, bem. vou falar uma média mês, fica mais fácil para Tá. eu falar uma média mês. São 17 mil internações, 13 mil cirurgias, tá? Eu acho que uns 200 mil atendimentos PS. Então, esses são os volumes que a gente trabalha diariamente, tá? E tem que trabalhar com esses dados de forma muito assertiva e com bastante responsabilidade também, né? Eu acho que a Adriana diz muito bem aqui que toda vez que a gente começa uma demanda, começa um projeto ou uma solução, privacidade ela tem que estar ali desde o início. Ela tem que ser um fator de relevância e toda a governança. Então, esse projeto ele tem que nascer com uma determinada governança. Quem são os profissionais que vão acessar esse dado?
controles de acesso. Os dados que são só realmente, qual que é o mínimo necessário? Porque a gente está falando de dado de saúde, né? Então, o paciente está confiando aquele dado super sensível, que é da saúde dele, que é da vida dele para nós, então a gente tem que trabalhar com bastante responsabilidade. Então, quais são os dados mínimos necessários para aquele profissional poder fazer uma boa atuação na área dele? Controle, rastreabilidade, e eu acho que com esse ecossistema, trabalhando dessa forma, a gente consegue entregar aí uma solução que não vai expor o paciente, mas de certa forma também a gente consegue extrair daquele dado O tudo que a gente melhor precisa, possível desse o dado. melhor possível para dar o resultado que o paciente está esperando também, que é uma boa assistência, uma boa entrega de saúde. Então, a gente tem que tentar sempre equilibrando, porque é necessário, a gente precisa acessar, precisa ter esse dado, mas o Grupo Amil, a Rede Total Care como um todo, trabalha o dado ali com um ativo extremamente estratégico. Esse volume de dados, principalmente de saúde, ele é um ativo extremamente estratégico. Então, a gente também tem um time todo de arquitetura sistêmica, de LGPD lá da nossa TI, que é fortíssimo. A gente trabalha com pouquíssimos, são mínimos os sistemas terceiros. A grande maioria são sistemas próprios, Sistema proprietário. exatamente com as bases próprias. E nos últimos anos, a própria nossa TI vem fazendo um trabalho fantástico nisso, em internalizar os sistemas. Então, antigamente, a gente tinha muito mais sistemas terceiros do que agora, e se não for uma tecnologia muito específica, algo que só algum player tenha, a gente sempre busca por desenvolvimento interno. Então, nossa TI, ela tem um time muito forte que vem buscando isso cada vez mais, porque o dado, hoje, ele é ouro, né? Na saúde, eu acho que isso é vezes 2, Sim. e a gente, com o Grupo Amil do tamanho que é, e com a quantidade de pacientes que confiam na gente para cuidar da sua saúde, a gente com certeza tem que trabalhar com essa informação com bastante responsabilidade. Posso quebrar o protocolo já? À vontade. Vamos começar A aqui. palavra é sua. É super interessante você falar isso. Eu não tinha essa informação do Grupo Amil, mas as empresas realmente que têm essa. Você vê a quantidade de dados. Pode imaginar isso projetado em dado pessoal de todos os pacientes que vocês atendem aí É um ativo diariamente. É importantíssimo. gigantesco. E a segurança que vocês têm que ter, a responsabilidade que vocês têm que ter na governança desses dados é gigante. E o que eu percebo é que as empresas mais maduras e até que têm condições, inclusive, porque daí a gente depois vai falar um pouquinho de pequena empresa, empresa de pequeno porte, que é uma outra realidade Sem de dúvida. maturidade, de Sem dúvida. investimento, não dá para comparar com um Grupo Amil. Mas é interessante você pontuar a questão do terceirizar, porque o que eu vejo no mercado é a maioria, vou dizer que dos clientes que eu atendo que já tiveram problema de incidente de dados, a grande maioria foi incidente de dados com terceiro. Não acontece dentro de casa, acontece com o meu O fornecedor. fornecedor. Nada contra os fornecedores, a Sem gente dúvida. precisa dos fornecedores, mas é porque Mas é um realmente ponto de atenção. é um ponto É de um ponto de atenção. na cadeia, quando você realmente contrata, a gestão desse fornecedor hoje é muito mais importante do que era uns anos atrás. Sem dúvida. Porque eu estou transferindo para ele o meu ativo. Exato. Uma responsabilidade única Gigantesca. sua, né? Por mais que eu trave por contrato, as devidas responsabilidades, a legislação coloca aí a responsabilidade do operador e do controlador dos dados, tá tudo ali blindado, acontece na casa ali daquele meu fornecedor, que muitas vezes é um ótimo fornecedor, mas que não tem o mesmo nível de maturidade, o nível de preocupação e de governança dos E que vai dados. impactar Exato. diretamente o contratante. Exato. E é E por não é isso só que na saúde também, né? Qualquer mercado, Qualquer mercado. o pessoal contrata o fornecedor, E né? é interessante esse movimento, né? De fazer as coisas dentro de casa, Internalizar, hein? internalizar por conta Mas da na saúde preocupação. eu acho que é um desafio ainda maior, né? É. Porque se É. se trata de dado sensível, dado de um prontuário ali é extremamente preocupante, tem que trabalhar com bastante responsabilidade, mas lá a nossa TI ela vem trabalhando muito nisso. O nosso head lá, o Ricardo, ele tem sempre esse discurso, a gente não deixa o dado sair de casa, não deixa o dado sair de casa. Então os principais sistemas que estão relacionados ali à parte de saúde do paciente, todo o prontuário do paciente hoje já são 100% internalizados, são poucos os sistemas que a gente tem externalizado e eu estou vendo esse movimento de sempre internalizar o desenvolvimento para ter ferramentas próprias e garantir essa segurança do dado, porque realmente quando é um dado seu, quando é um problema seu, a gente acaba cuidando com mais eficiência, né? Então hoje a nossa TI lá no Grupo Amil faz isso com bastante qualidade. Até vou Bom. pegar o gancho aqui que você falou em LGPD, e existe um receio, vou perguntar para a Adriana aqui, né? De que a legislação atrapalha a inovação, ainda mais no Brasil. É. Na sua visão, a LGPD limita ou, na verdade, ela cria um ambiente mais seguro para as empresas inovarem?
Na minha opinião, com toda certeza, ela cria um ambiente mais seguro. Na verdade, a legislação, não só essa, como as outras que a gente tem, Marco Civil da Internet, todas as outras que ali fazem todo esse Orbitam, arcabouço né, o arcabouço. de legislação, especialmente quando a gente está tratando de sistema, de dados online e tudo mais, ela vai trazer as regras do jogo. E as empresas que seguirem essa regra do jogo é ao contrário, o pensamento, na verdade, é ao contrário. Quanto que me custa se eu inovar sem governança? Se eu inovar sem estar regulamentado, sem estar de acordo com as legislações? Custa muito mais caro. Um pouco do que a gente estava falando. Se eu não tiver a governança dos dados, se eu não tiver o olhar de privacidade, eu vou ter um problema. Isso vai custar muito mais caro do que se eu fizer isso desde o começo, se eu estabelecer de acordo com as legislações que vieram Tá todo mundo fazendo proteger. essa conta de... Infelizmente, não. Não. Aí vai o que eu comentei um Te pouco cortei, mas é Não, tudo curiosidade de mercado. a questão da maturidade. Depende muito da maturidade. E eu tenho visto, assim, claro, grandes empresas, grandes grupos, como o Grupo Amil, grandes empresas multinacionais. A maioria das empresas que se reportam para fora, especialmente para a matriz na União Europeia, já tem esse olhar, já até Essa mesmo preocupação maior aí. porque eles têm que se reportar e já tem a legislação, a GDPR lá na União Europeia, que é anterior à LGPD. Então, muitas Tem vezes, uma maturidade maior já. porque precisa se reportar e precisa dizer, olha, eu estou fazendo isso, eu estou cumprindo a legislação, e precisa de evidências, de comprovação ali para a matriz. Então, eu vejo que quando tem esse tipo de movimento, a empresa é meio que forçada a ter um nível de maturidade. Agora, quando eu trago isso para um universo de pequena empresa, eh, de empresa que já não tem tanta estrutura ou que não tem que se reportar para fora, aí eu vou te responder, não, a gente não tem, a gente está caminhando, Uhum. acho que é uma mudança cultural, inclusive, né, Sem no nosso país, com relação a essa coleta, armazenamento e processamento dos dados em geral. A gente estava muito acostumado a não questionar, como titular de dados, a não se preocupar, e a gente tem visto horrores aí acontecendo o tempo todo. Então, é um processo, como toda mudança de cultura, é um processo que vai devagar, mas que está realmente caminhando, mas eu vejo as grandes com maior maturidade e elas trazem um movimento. Por quê? As Puxa, grandes contratam as menores como fornecedores. exigem Exigem pré-requisitos. pré-requisitos. Então, a gente, eu vou dar um exemplo aqui de casa, de lição de casa. O Lemos, do escritório. A gente presta serviço para empresas grandes. As empresas a gente é prestador de serviço, elas chegam para a gente e falam: "E aí, como que vocês estão com relação toda a conformidade com Tem a um legislação?" checklist dos Exatamente. E a requirements gente aí. tem que fazer, óbvio, a Pra nossa lição de homologar, né? casa Já tem que ter uma para governança. comprovar e dizer: "Ó, nós somos adequados", porque a gente faz mapeamento, porque a gente treina a nossa equipe, porque a gente tem todos os relatórios, a gente tem o DPO, que no caso sou eu. Aí, enfim, a gente tem todo o cumprimento da legislação, porque aí eu preciso comprovar, eu sou fornecedor. Claro. Então, assim, e daí isso também está trazendo um movimento de mercado maior. Reverbera, né? É, É que você impacta na imagem do seu cliente também, É. né? Se você não tiver uma governança. exatamente. Como que eu vou chegar para o meu cliente e falar: eu não tenho mapeamento de dados ou eu não treino minha equipe? Volta para a pergunta anterior, a questão do preocupação com os terceiros, né? Exatamente. Que o David falou de internalizar. E a própria ela tá trazendo esse movimento que o desenvolvimento ele não tá ficando mais tão complexo assim. Sim, Porque a mais IA, acessível, né? ela deixa o desenvolvimento acessível. Então, realmente, quando você tem um ativo tão valioso que é o dado em um grupo tão grande como o Grupo Amil, o desenvolvimento próprio ele fica muito mais atraente, vamos dizer assim, porque aí eu cuido do meu dado, eu desenvolvo algo que seja específico para minha necessidade, para minha operação, e eu garanto que o dado também não está saindo Claro. para um Você terceiro. tem uma gestão operacional melhor do dado, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, os próximos anos, a gente está falando de IA aqui, né? Então, ela vem promovendo isso daí também. O desenvolvimento ele vai virar cada vez mais, menos complexo, que antigamente era muito complexo você desenvolver um sistema, e agora a gente vai entender mais quais são os processos, quais são as dores específicas de cada operação, e os desenvolvimentos vão acabar sendo cada vez mais próprios, entendeu? Então, existe um mercado aí que talvez vá perder uma força, que são esses pequenos desenvolvimentos terceiros, e vai ganhar muito mais força os desenvolvimentos próprios. Hoje, muito mais em grandes empresas, mas eu acho que há uma tendência aí para os próximos anos, até nas médias e talvez nas pequenas empresas, parar com essa dependência de desenvolvimento terceiros. E posso falar uma coisa, você falou do desenvolvimento, eu acho que esse é um movimento muito do mercado da IA em vários setores, mas o da saúde, para mim, é muito claro, pelos clientes que a gente atende da área da saúde, que
que estão realmente, a gente está no meio desse arcabouço de desenvolvimento, e uns mais maduros, outros não, mas de colocar a IA como um diferencial e como uma tecnologia que vem ajudando e que vai ajudar nos processos, como você colocou. E aí o que vai restar de tempo, porque a gente vai ter tempo para olhar para o humano, para o seu cliente, que é o que Sim. vocês estão fazendo. No caso, o seu paciente, o seu usuário dos serviços oferecidos pelo Grupo Amil. Esse é o propósito. A gente tem que olhar para a tecnologia exatamente para essas questões de Como meio processo. para um fim. Exatamente. E você vai conseguir mais para olhar para o humano. Então, acho que no fim das contas é só benefício. Exatamente, exatamente. E aí, isso conversa muito com a nossa atuação lá no Command Center da Total Care, tá, gente? Porque foi aquilo que eu falei, hoje é uma área de inteligência operacional. Eu sou muito mais cliente ali da TI, eles me entregam todo esse ecossistema para eu aproveitar e, e comunicar com a operação. E tanto a tecnologia ou a AI em si, se ela não for utilizada para uma tomada de decisão, para uma ação na prática, é só um software. Ela não vai Sim. agregar muito valor, né? Então, é muito importante, e hoje a gente tem isso lá na Rede Total, que é com muita clareza, até porque vem da gestão, o doutor Anderson, que é o CEO da nossa operação, ele é muito entusiasta da gestão baseada em dados. Então, se a gente não utilizar a IA para ser um meio para chegar lá no fim, que é entregar um resultado, entregar um indicador, entregar uma meta, ela acaba sendo mal utilizada. Então, realmente, a gente precisa utilizar ela para tomar uma Da melhor decisão forma possível. da melhor forma possível, e é aquilo que eu falei, né? Para garantir que a tomada de decisão seja mais eficiente em menos tempo. Então, essa cultura de tomada de decisão baseada em dados, ela precisa estar impregnada naquela operação, nos gestores, para a gente conseguir extrair alguma coisa benéfica de todo esse ecossistema que a tecnologia está nos provendo agora. Legal. Culturar a empresa, né? Tem que aculturar, cara. Se não for uma empresa que tem essa cultura de gestão de dados, vou tomar uma É decisão aqui cultural. baseado numa evidência, vou saber que eu tenho uma meta para entregar aquele indicador e eu vou buscar essa meta, a gente acaba não utilizando bem essa ferramenta, né? Eu acho E que aí tem- o que você falou, a gente aproveita tudo isso para os gestores tomarem essas decisões e terem ações mais voltadas para o paciente, para a experiência do paciente. Acaba sobrando tempo para você reagir, não ficar estudando um dado, tá? eu acho que tem que estar claro bastante também o propósito e o objetivo para que você vai criar uma IA, porque eu estou vendo algumas empresas hoje que investiram muito Sim. em IA, veio a pressão do acionista do CEO e o pessoal não sabe o que está entregando. Perfeito, cara. Um monte de dinheiro gasto aí, enfim. Tem muito isso. Mas nessa linha eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, começando por você, Adriana. Na prática, mundo real, falando, quais projetos de IA hoje você já os surpreenderam pelo impacto positivo que gerou na vida da empresa, impactou o consumidor? Cite cada um, por favor, um caso que foi emblemático, real, para quem está nos assistindo e ouvindo poder entender do que nós estamos aí conceitualmente falando. Eu vou puxar aqui para o jurídico. É um caso que, assim, me surpreendeu porque partiu do meu cliente essa sugestão de criação. Eles estavam implementando uma IA para realmente resolver um problema aí operacional de processo, que no fim das contas ali na ponta teria a captação de dados dos clientes, pessoa física, Uhum. e eles entenderam por bem, e eu acho isso sensacional, culturalmente falando, eu acho que essa é a virada de chave de cultura e de entender ali a organização. Eles resolveram fazer, chegaram para falar, Adriana, você pode ajudar a gente a formalizar um comitê de ética do uso dessa IA? Eu achei assim, então, Algo extraordinário. mais do que falar de um projeto para implementar, que foi para tal problema, que foi resolvido, que está andando, que está rodando, é esse olhar de falar, vamos montar um comitê de ética que realmente funciona, não é um comitê para estar no papel ou estar ali na Com organização. efetividade, Com efetividade, para que isso? Porque no fim do dia, a gente está tratando de dados de pessoas. No fim do dia, a gente tem que ter ali um compliance com a legislação. Eles são muito rigorosos, muito rigorosos com relação ao cumprimento de todas as legislações, até porque eles têm que se reportar. Então, a preocupação é, eu vou usar a IA, mas eu preciso usar a IA de uma forma ética, coerente, Sem e que dúvida. esteja em acordo não só com a legislação do país, mas com o código de ética da A empresa. empresa.
E era impactante porque tinha coleta de dados, inclusive dados de saúde, de colaboradores, de clientes. Então, assim, é realmente um negócio impactante. Então, isso para mim me surpreendeu. Está rodando, está funcionando, Tá dando resultado. está dando resultado. E o mais interessante eles se preocupam demais com a questão da transparência. E daí talvez você possa falar um pouquinho da experiência aí de vocês do Grupo Amil, que eu acho super interessante nesse caso, porque eles posicionam as pessoas, os titulares de dados, isso quem está fazendo é uma IA, quem está tratando os seus dados é uma IA, isso é informado. Isso é informado Previamente. previamente. E eu acho isso sensacional. A gente vai ter um pouco disso agora nas eleições, né? Por conta da legislação agora do Tribunal Superior Eleitoral, que já estabeleceu algumas regras. Uma delas a campanha que tiver uso da IA vai precisar dizer que aquilo é feito por IA, tá? Deixar claro que Deixar é. claro, isso é transparência, isso está previsto na legislação. Eu reporto isso para esse comitê de IA. Toda vez que é usado uma IA para processar um dado, isso é avisado. E isso está acontecendo, Essa clareza. esse tratamento é feito por IA. Isso é tão importante, projeta isso para um RH de uma empresa que faz uma análise prévia de currículo por IA. Muita gente está fazendo isso, mas muita. Aquela primeira triagem. Uhum. O candidato precisa saber, na minha opinião, ele precisa, é dever da empresa falar. A primeira triagem é Transparência. é transparência. Isso é transparência. Isso, para mim, é sensacional. E esse comitê de ética tem várias pessoas de áreas diferentes, De áreas né? diferentes, de áreas diferentes. Cada Então, cliente ali de exatamente. TI. aí tem TI, tem jurídico, aí tem recursos humanos, aí tem o comercial, que é a área mais envolvida ali, então precisa ter até mais de uma pessoa. Eles fizeram um comitê e realmente qual é o objetivo? Olhar se aquilo está sendo feito da forma ética, Correta e correta adequada. e adequada. Então, para mim, Legal, isso é belo sensacional. exemplo. Belo- E você, Eregli? Raul, tenho vários cases para falar. Se pudesse, tem uma lista enorme lá. Nosso time de IA lá da TI também, ela vem entregando vários resultados bacanas. Entre, sei lá, vou citar dois para não. A gente tem um projeto lá da telemedicina que os pacientes, antes de falar com o médico, eles dão uma prévia ali do que estão sentindo. Isso diminui muito o tempo de atendimento médico, porque o médico já recebe um relatório, Uma um resumo, triagem, é uma triagem, triagem é uma eletrônica, triagem né? com a Digital. e aí o médico já recebe, ele já vai direto ao ponto. Isso é bem bacana mesmo. Mas eu vou citar aqui com mais detalhe um da minha área, que a gente desenvolveu lá no Command Center, utilizando IA. Muito focado na experiência do paciente. Inclusive, a Rede Total Care ganhou um prêmio do Smart Customer desse ano com esse projeto, que é um prêmio Legal. que foca ali na experiência do cliente, que lá na Rede Total Care, a gente recebe mais ou menos 40 mil respostas de NPS, ali da experiência do nosso cliente. Uhum. E não dá para os gestores lerem 40 mil Sem dúvida. comentários, Avaliações né? Não ali. tem como, é humanamente impossível. Então, a gente implementou uma IA para ler esses comentários, e a gente apelidou ela de voz única do paciente, junto com a área de clientes, né? Obviamente, ele trabalhando com a área de clientes que nos apoiou ali a entender como tratar o indicador de cliente. E aí, esse dash processado por essa IA entrega ali um resuminho do que vem comentando, qual que é a temperatura dos nossos clientes. Quando o cliente reclama, ele está reclamando do quê? Quando ele está elogiando, ele está elogiando do quê? Então, de vez o gestor parar para ler um monte de Ele tem um comentários, compilado, uma ele síntese. tem um compilado que vai se atualizando diariamente conforme os pacientes vão entregando essas respostas, e ali com uma frase, com um parágrafo, ele tem um diagnóstico muito preciso do que está acontecendo na unidade dele. Então, ele não precisa mais ler 10 mil comentários, como se trata de Que é humanamente impossível hoje. Né? Exatamente, mas a IA, ela consegue consolidar isso de uma forma muito eficiente. Por isso que a gente até apelidou de voz única do paciente, porque ela pega todos esses comentários e direciona ali de uma forma muito eficiente, muito mais eficiente do que você, um humano, lendo ali 5 mil comentários, ou então até uma amostragem daquele monte de comentários, tá? Outra coisa bacana que ela faz é classificar esses comentários. Então, o time de clientes não precisa mais ficar olhando do que os diretores estão falando, ou então do que os promotores estão falando. Porque a própria IA fala, ó, isso daqui, o comentário disso daqui é sobre hotelaria. Esse Já tem comentário esse aqui, direcionamento. ela pré-classifica, ela cria uma chave ali que ajuda muito ali na gestão do dado. Então, esse daqui foi um projeto que a gente usou IA, que a gente viu na prática, tanto o quanto que ele melhorou a operação do time que trabalha dentro daquele contexto, porque facilitou muito a leitura do dado, o pessoal não
para de ficar analisando manualmente a informação e também a gente identificou um ganho real na experiência do paciente, porque as ações começaram a sair mais rápidos e com muito mais assertividade na dor, aonde estava precisando melhorar. Então, esse é um case que eu tenho bastante orgulho da gente ter implementado e trouxe bastante resultado para nós. Inclusive, a gente foi aí premiado no prêmio Smart Customer Parabéns. com Muito esse case. interessante. Vou Tá. até aprofundar um pouquinho mais isso daí, acompanhando ali a operação diariamente através do Command Center, né? Sim. Quais áreas da saúde você percebe que estão sendo mais transformadas pela IA? Ricardo, eu não escolheria uma área, não. Eu acho que todas está totalmente promissor. Eu acho que o que está transformando, o que está sendo aí revolucionado com a IA é a gestão. A gestão, isso que a gente está falando aqui, né? Realmente o tempo de reação. Antigamente, a gente trabalhava o dado para ter o indicador. Né? Alguns anos atrás, o grande lance era ter o dado para construir os dashboards e ter o indicador. Só que aí o pessoal sentava no dashboard e ficava estudando o dado para ter alguma reação. Hoje, a gente pode diminuir esse tempo com a IA. Ela estuda o indicador e ela já dá um resumo para a gente ali, ela já dá um diagnóstico mais rápido do que está acontecendo. Obviamente que ela nunca vai substituir o humano. A gente tem que ter Sim. essa consciência que ela não tem que substituir o humano, ela tem que ser um meio para o qual o humano vai reagir mais É rápido. um apoio. Exatamente. Então, ela vem revolucionando a gestão. Posso falar aqui da atenção primária, da gestão hospitalar, da parte de navegação de pacientes. Todas elas estão sendo revolucionadas pela IA se ela for bem aplicada. E, volto a dizer, se não tiver aquela gestão, aquela cultura de gestão baseada em dado, a gente não vai extrair o melhor disso. Porque realmente a gente precisa construir uma cultura, que a gente tem isso muito forte lá na rede Total Care, vinda da alta direção, que é: tome ação baseada em dados e entregue seus indicadores. A gente precisa também determinar quais são os indicadores que vão entregar uma boa performance operacional, qualidade, segurança do paciente, e busque esses indicadores. Então, eu acho que vem muito da cultura, e aí os gestores que estão aculturados a fazer esse tipo de entrega, eles podem usar essas ferramentas que a IA vem nos promovendo para chegar no resultado final. Fantástico. Muito legal. Adriana, você citou a questão da transparência para hoje. As pessoas têm que saber quando a IA está sendo utilizada. E vamos falar um pouquinho de IA generativa, que o negócio complica um pouquinho mais ainda. Vazamento de informação, tudo isso. Qual que é o maior desafio, na sua opinião, para a escalada de utilização da IA generativa? Excelente pergunta. Eu tenho falado isso bastante, tenho tratado isso com os meus clientes. Isso é a maior dor hoje. Eu percebo dos clientes Qual que o eu receio atendo, hoje deles? o maior receio no uso da IA. Porque o que está acontecendo? As pessoas estão dentro todas as funções, tá? A gente vê em todas as funções, desde a liderança até o que não tem tanto poder decisório, mas também está usando, exatamente, de operação, mas está usando. As pessoas estão usando, aí descobriram que é realmente uma ferramenta excelente, que Excelente. é excelente, sem dúvida nenhuma, é uma tecnologia que veio Revolucionário. para nos ajudar. Eu não sou contra isso, pelo contrário, eu sempre falo, a gente precisa implementar, a gente precisa estabelecer, só que, de novo, se eu não faço isso com governança, se eu não faço isso com um olhar para ética Forma estruturada. estruturada, não é que é um risco gigantesco. Então, as empresas estão com muito receio, e a gente tem falado muito sobre isso, porque as pessoas estão usando de forma sem regramento, sem nenhuma política, vamos dizer assim. Coordenação. Então, a gente chama até, o que acontece? A gente até comentou isso, acho que foi num evento que a gente fez em São Paulo. Tá bem, olha, foi no primeiro semestre, de lá para cá, tá pior o negócio, tá escalonado. Poucos meses de lá para cá. Tá escalonado. A tal da Shadow AI, né? Que você tá numa reunião, aí você vai no banheiro e volta mais inteligente, porque realmente você foi ali e perguntou para sua IA, que a maioria das vezes, aquela que você acha que é legal, baixa no seu aplicativo e não paga.
que é Sim. gratuita. Então, ou seja, se você olhar a política de privacidade dessas IAs, realmente você está autorizando que ela processe aqueles dados e que ela se retroalimente com aqueles dados que você está jogando ali. É isso, basicamente é isso. Isso é um risco gigantesco, porque eu posso perguntar para a IA coisas da minha vida pessoal, aí vai de cada um. Mas eu posso jogar ali, que é o que está acontecendo, dados de negócio Informação da Sigilosos, empresa, né? da empresa. confidenciais, Às exatamente. vezes tem casos até, que eu sei de casos que aconteceram até fora do país, de segredo industrial que foram jogados e vazados, entendeu? Isso é muito sério. E transportando isso para dados pessoais também é muito sério. Sim. Então, o que que acontece? As empresas hoje que estão olhando para isso com essa preocupação, porque, de novo, não adianta eu proibir. Eu vou fazer uma política, eu vou proibir, ela vai ser eficaz? É claro que não vai. É aquela famosa lei que não pega, né? Não vai ser eficaz. Então, eu preciso estabelecer regra. Então, vai ser essa plataforma que nós vamos usar? Então, eu vou assinar, eu vou trazer uma licença para cada um, eu vou ter governança. Então, a liderança vai olhar para baixo e vai estabelecer aí os guardrails. Do mesmo jeito que a gente tem limitação de acesso a sistema, então a pessoa da portaria não tem acesso a todo o banco de dados do RH. Isso é limitação de acesso. Eu tenho como colocar limitação de acesso numa plataforma de uso de IA generativa, desde que eu contrate, pague e estabeleça Esse regramento. esse regramento interno. E eu treine. Preciso treinar. Porque eu também quero crer que a maior parte das pessoas fazem isso por pura ignorância. Desconhecimento. Desconhecimento. Não sabem realmente que o que elas estão fazendo é um risco muito É um grande. impacto até para o emprego dela diretamente. Exatamente, para responsabilidade. Daí vem uma questão de responsabilidade. Quem vai ser responsável? A pessoa que está usando, a empresa que permitiu que seu funcionário use, Nossa. a plataforma que está sendo usada. Então, assim, é uma Loucura. cadeia de responsabilidade muito grande. Então, assim, na minha visão, esse é um ponto hoje crucial. A empresa precisa estabelecer, não, eu vou no mercado e vou procurar uma IA generativa para estabelecer como padrão, e vai ser essa que vai ser usada aqui. Eu vou treinar, vou fazer política, vou fazer termo de responsabilidade, vou usar as limitações de acesso, e sempre vou voltar a falar sobre isso, ou eu vou desenvolver uma para chamar de minha, que hoje em dia o custo está diminuindo, porque antes era algo bem, assim, Não era acessível, tempo né? atrás não era acessível. Hoje em dia a gente já vê uma mudança de mercado com bastante gente fazendo isso, fazendo coisas boas, estabelecendo, e daí você desenha uma IA para chamar, aí você trava muito mais do ponto de vista de segurança. Vou fazer uma pergunta para os dois, então, nessa linha aí. A confiança é um ativo fundamental na saúde, primeiro para o David. Como construir uma cultura onde inovação e proteção de dados caminhem juntos? É um desafio, novamente, mas é necessário. Então, é aquilo que eu falei no início, né? Os pacientes, eles confiam no Grupo Amil para cuidar deles e também para cuidar dos dados deles. Então, isso é cultural, desde a direção dos altos executivos e a gente empurrando isso para a ponta para garantir que todos esses dados sejam utilizados de forma com bastante responsabilidade. Não é fácil, mas a gente constrói tudo, pelo menos na minha área, assim, quando se trata de que eu tenho que tentar o máximo possível democratizar a informação, porque democratizando a informação eu torno a operação cada vez mais eficiente. Então a gente sempre trabalha entre o que é o mínimo necessário para aquele grupo de profissional entregar uma boa performance, mas também trabalhando com eles quais são as responsabilidades de ter aquele dado na mão. Intrínsecas a isso. Exatamente. Então a gente sempre tem rastreabilidade, a gente sempre tem relatórios de quem foi que acessou o Dash, se aquele profissional ele Todos tem. os logs, né? Exatamente, se ele tem de fato necessidade de acessar aqueles dados, ele precisa acessar o CID, ele precisa acessar a idade, É um pouco né? que a Adriana O falou. máximo que dá para resumir, a gente resume, né? Muitas telas, por exemplo, não aparece, a maioria, na verdade, não aparece o nome do paciente, é sempre as iniciais. Sempre que possível, a referência ao leito, não o paciente, assim. Uhum. Então, você vai trabalhando dentro dessas estratégias e essa cultura ela vai se espalhando. O pessoal vai entendendo como que tem que trabalhar aquela Ela informação. vai permeando a corporação, né? Exatamente. Então, assim, e também a nossa empresa ela tem universidade corporativa que está sempre disparando conteúdos, cobrando treinamentos relacionados a isso. A nossa TI e o time de cibersegurança faz isso aí com bastante eficiência. É bacana que eles têm até uma gamificação onde os
colaboradores podem ir pontuando conforme eles vão estudando os módulos e tal. Isso é Então, educação, assim, né? Acho que é essa educação e gamificação entra cultura. muito na educação. Tem que espalhar, porque realmente, às vezes, foi o que a Adriana falou, que às vezes as pessoas fazem sem saber. Completa Por, ignorância. por achar que tá tudo bem, andar com. E modernizar ajuda também, tá? Porque se vocês pararam pra pensar, antigamente era tudo no papelzinho. E era muito pior. Na época que era no Esse papel papelzinho. podia voar por aí. Papelzinho podia ir para qualquer lugar, E cair numa voar. gaveta. Então, a tecnologia ela veio para apoiar, mas ela tem que ser feita com governança, rastreabilidade, né? Eu acho que é um pouquinho disso, tá? Mas a cultura, com certeza, é o fator principal. Cultura e treinamento. Eu concordo com tudo, só acrescentando que uma coisa que eu acho que faz muita diferença é o envolvimento da liderança. Eu percebo isso dentro das. Acho que você tem um bom exemplo lá internamente, que a liderança está totalmente envolvida, você já comentou aqui. Mas eu tenho cliente que às vezes a gente faz um projeto, todo o pessoal está super envolvido, mas a liderança não acredita. Não acredita que investir em privacidade, proteção de dados, em cibersegurança é um investimento, não um gasto. A gente ainda tem um pouco, você falou até um pouco de mercado, Tos, mas a gente ainda tem um pouco dessa cultura de achar que isso é gasto, sabe? Quando vai ali Não é um investimento. no É CEO uma para ele despesa. aprovar o investimento, exatamente, é um gasto, não é um investimento. Então, quando a gente tiver essa virada de olhar aí, quando várias De empresas, entendimento, né? e daí muda, porque se a liderança tem esse olhar, muda todo o projeto. Concordo. As coisas acontecem de uma forma diferente, porque vem o exemplo. E liderança, assim, desde cima até a liderança da equipe, a liderança mesmo que vai chamar, que ele fala, você está prestando atenção realmente no que você está fazendo, na forma com que você está compartilhando esses dados, até nos documentos físicos que ficam em cima das mesas, dos escritórios, porque isso também a gente precisa olhar, porque ainda tem, né? Ainda tem muita coisa física ainda, muito menos, lógico, mas ainda tem. Então, além, complementando tudo que o David falou, a questão da liderança. Se a liderança não estiver envolvida, o negócio não vai, a cultura não muda, não adianta. Eu tenho uma política linda no papel, eu tenho. Mas não aplicável. Não, e não é efetiva. Então, assim. Pode ser que aconteça na dor, né? Se a Aí vai, liderança não aí vai comprar, acontecer na aí dor. vai acontecer na dor. Vai acontecer na dor. E daí, na hora da dor, é o desespero, né? É de Pagar mais caro. Aí não é o vai- preventivo, é o corretivo que sempre e custa. não vai. E daí, outra coisa que vai acontecer, toda essa construção da confiança da sua marca, da sua empresa no mercado, como tem o Reputação. Grupo Tá em Amigo da jogo. sua reputação, que demora tempo, quantos anos? Anos, décadas, se não O mais. Grupo Né? Amil vem fazendo isso e deixando com que os seus clientes, os pacientes, tenham essa confiança na prestação do serviço e no cuidado com os dados. Isso acaba numa fração de segundos. Denigre, né? Acaba numa fração de segundos. Daí, por isso que é importante, gente. Isso não é um gasto, isso é um investimento para que De isso proteção, aconteça. De inclusive. proteção, exatamente. O papo tá maravilhoso, mas vamos ter que acelerar um pouquinho, porque como é um tema tão rico, acho que sai muita coisa boa. Vamos para as duas últimas, eu faço essa primeira então pro David, depois você conclui para mais uma pergunta para Adriana. Vou uma visão holística no início, né? Segundo o Musk, hoje tem tanta gente desesperada com a IA, falando que vai ser o final do mundo, todo mundo desempregado, uma visão super negativa, que eu, pessoalmente, eu não concordo. Eu sou muito mais das teses do Musk, que ele acha que até 2030 nós vamos ter uma geração de conhecimento jamais visto, jamais criado na história que a gente vive, e isso vai transformar. Aí ele vem depois com o humanoide, e que nós vamos até ter uma reengenharia social decorrente disso. Mas agora, saindo do conceitual holístico para a 1000. O que você vê até 2030, falando a mesma data, qual o grande projeto de IA que vai revolucionar a saúde para 1000? O que você vê que vai ser fantástico, além do que nós estamos falando, que a gente nem imagina hoje? Bacana, ótima pergunta, né? E assim, as possibilidades são infinitas. Eu acho que eu brinco às vezes com meus clientes, quando o pessoal vai chegar lá, é só ser criativo. A gente tem que sair de um problema. Qual que é o nosso problema? Primeiro focar no problema, não focar na IA ou na tecnologia. É o que Foque você no quer atingir. exatamente, foque no problema, se aquilo vai agregar valor, né? Num propósito bem definido e traga a tecnologia para te ajudar a chegar naquele resultado, tá? Mas eu acho que nos próximos anos, Raul, a gente vai
cada vez mais desenvolver a parte preventiva e prescritiva da IA. Hoje em dia já começa a nascer, está engatinhando, mas se a gente conseguir cada vez mais usar essa capacidade de prever da IA em todas as nossas operações e nas nossas ações, vai ser muito produtivo para a parte operacional e para os processos do dia a dia. Foi aquilo que eu falei, né? Antigamente a gente precisava ter dado, aí começou o desenvolvimento de sistemas, os dados começaram a ficar mais estruturados. Depois que tinha dados, veio toda uma onda de desenvolvimento de BIs. O pessoal não sabia tratar dados, né? Exatamente. Aí agora o Analytics ele já está bem desenvolvido. Sem dúvida. Agora que tem um Analytics bem desenvolvido, agora a gente está aprendendo a utilizar a IA para ajudar a ler o Analytics e tomar uma decisão mais rápida. E na saúde, decisão rápida é cuidar melhor do paciente. E agora que a gente está lendo rapidamente o dado, eu acho que o próximo salto aí ela vai prever com muito mais eficiência. Cara, esse paciente aqui, ele tem uma percentual muito maior de descompensar, vamos dar mais Uma atenção. propensão maior a X, Isso já está Y, Z. acontecendo, o que eu estou falando aqui já é o nosso dia a dia, mas daqui a uns anos isso vai ficar cada vez mais eficiente, cada vez mais acessível para todas as áreas, né? Você Obviamente. vai chamar o paciente para ser Exatamente, tratado, né? Muitas vezes, exatamente. não Às vai vezes a esperar pessoa. ele passivamente, né? Exatamente, eu acho que o futuro é isso daí, a gente ter tanto dado e conseguir processar ele de maneira tão eficiente que às vezes o cara está em casa. Você imagina vai o plano de antever o saúde problema, né? Exatamente, eu acho que o caminho vai ser um pouquinho disso aí, trabalhar mais a parte preventiva do negócio, do business. Tá? Legal, Padrinho. Eu vou perguntar se as regulações estão acompanhando a evolução da inteligência artificial e se tem alguma coisa para amadurecer ainda. Honestamente, não. Eu acho muito difícil acompanhar, porque a gente está vivendo uma era assim que as transformações são muito rápidas, isso acontece, imagina, a gente não imaginava. Dias. A gente está aqui conversando, está sendo criado várias IAs para todos os Transformar a setores, vida de transformar a todos vida nós. das pessoas e a gente não imaginava ter essa conversa. Quando entrou em vigor a LGPD, eu fazia treinamento nas empresas, eu nem falava de IA, porque eu não estava Verdade. falando, porque não Isso existia não há IA muito tempo. generativa. Isso não há muito tempo, eu estou falando de 4 anos atrás. Que isso. A gente não, poucos anos, eu não tinha que falar de IA, porque eu não, ali o Não era colaborador algo não tinha plausível acesso naquele àquilo. momento. Exatamente, era uma IA muito mais voltada para produção, para Era automatizar sistemas. era exatamente, era muito mais isso do que hoje do que hoje impacta. Então, realmente não dá. Muito embora a gente já, realmente, a LGPD veio para estabelecer, a gente consegue aplicar e é uma legislação excelente, bem parecida com a legislação europeia, mas que realmente é uma legislação principiológica, que a gente fala que ela estabelece princípios. Um deles aqui, o David falou bastante, que é a questão da minimização dos dados. Quando eu vou coletar o que é essencial. Quando ele fala, Sim. é isso, é o princípio. Eu preciso desse dado, eu realmente preciso saber isso dessa pessoa para fazer esse tratamento de dados. Se eu não preciso, eu não vou ter esse dado aqui. Então, a transparência e tudo mais. E essas legislações que são principiológicas, por padrão, elas duram mais, porque elas acompanham, elas têm os princípios que a gente tem que seguir, é lógico, tem as regras e tudo mais, tem as penalidades que vão podendo alterar ao longo do tempo, mas aqueles princípios básicos, basilares, eles precisam estar ali sempre, eles são bem robustos. E com relação especificamente à IA, a gente está parado agora, né, no Senado, o projeto de lei para estabelecer a regulação da IA, que vai ser muito parecido, o que está escrito, se não tiver mais alteração, é muito parecido com o AI Act, que está em vigor na União Europeia, que é exatamente isso, estabelece princípios de Vamos uso normatizar, né? da IA como um todo. Qual que é o olhar, o foco dessa legislação e que vai ser o foco aqui da nossa legislação também, o risco. Se é uma atividade que demanda risco, como a de saúde, Sim. ela vai precisar ser mais regulada. Ela vai precisar olhar com mais rigor ali. E não que vai travar a operação, mas vai ter um olhar diferente de uma atividade que não gera tanto risco aí para o titular de dados, para o usuário, enfim, para todos nós. Então, a gente está aí para aprovar, agora ano de eleição realmente parou, agora a gente Sim. acredita que É um vai ser tema só bastante depois. polêmico, né? É muito polêmico, mas tá para vir e a gente, todo mundo tá torcendo muito que isso saia rápido, porque do mesmo jeito que a LGPD veio para regulamentar e para estabelecer aí um padrão e para trazer mais segurança, essa legislação da IA aqui, a gente é muito esperada exatamente por isso, porque a gente precisa ter pelo menos os princípios básicos para conseguir estabelecer um padrão, uma governança um pouco mais segura, do ponto de vista Legal. jurídico. Ótimo. Excelente bate-papo. Eu acho que fica muito claro para quem nos assistiu aí que IA
e privacidade não são objetivos opostos. Estão exatamente na mesma direção, só precisam convergir realmente e coexistir da melhor forma, né? Sim. Agradeço a você, David, por ter Imagina. aceito o nosso convite, estar conosco, Foi para um você, prazer. Adriana, pela contribuição super rica, Tosi, por ter feito comigo esse belo bate-papo, e a você que nos acompanhou, nos assistiu, nos ouviu, faço o convite também para que acesse o nosso site, confrabusiness.com.br, e veja a nossa grade de eventos, são eles presenciais, online, Confratalks, que são podcasts com grandes nomes aí do mercado, onde a gente traz muito conteúdo. Até porque a Confrabusiness tem por objetivo gerar conexões que trazem consigo grandes negócios. Quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores, começando com Lemos Advocacia, que está conosco através do Comitê de Inovação, GM7, FIUS, Mobime, Up do Brasil, Lifetime Investimentos e Seidor. Muito obrigado. Um abraço.